Vou compartilhar aqui com vocês a aula de hoje. Tá dando para visualizar? Estão conseguindo ver os slides? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar, né? Para quem foi entrando, só para mim deixar certinho, eu preciso que vocês mutem o microfone, por favor, porque eu vou deixar o microfone de vocês aberto, porque daí vocês fazem pergunta pelo microfone, se vocês quiserem, ou pelo chat. Os dois canais tá tranquilo, eu tô com o chat aberto, mas se vocês quiserem também fazer pelo microfone, não tem problema, tá bom? A hora que eu abrir para perguntas, vocês podem também mandar as dúvidas de vocês. Então, quando a gente fala de lábios, continuando a aula de ontem, né? Falamos sobre anatomia, falamos sobre o equipamento utilizado, falamos sobre como a gente deve realizar o procedimento, porque tudo, gente, é um conjunto. Para que a gente tenha um resultado perfeito, a gente precisa dominar todas as etapas do processo. Eu preciso saber no local que eu estou mexendo, preciso saber anatomicamente como funciona, eu preciso saber o equipamento que eu vou utilizar, preciso dominar ele, preciso saber tudo que o nosso corpo vai dar de resposta, tudo que pode acontecer, para daí sim eu conseguir ter um resultado perfeito, tá? Então, tudo isso ajuda a gente a chegar no nosso resultado melhor. Então, quando a gente domina de tudo que a gente está falando, a gente consegue obter um resultado 100%, tá? Então, hoje, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre lábios, a gente precisa entender um pouco sobre fototipo de pele. A maior dificuldade, né, na técnica de revitalização labial que a gente recebe, que a gente percebe, é que as alunas e as profissionais não conseguem identificar a cor real do lábio da cliente. A partir do momento que eu não consigo identificar a cor real do lábio da cliente, eu não consigo identificar qual pigmento eu vou estar usando nesse lábio, porque eu preciso saber qual é o lábio dela. O lábio dela é um lábio pálido, o lábio dela é um lábio escuro, porque se eu conseguir identificar esse lábio dela é um lábio intermediário, tá? Porque se eu não identifico isso, eu não consigo utilizar as regras de pigmento, porque sim, existe algumas regras, existe alguns lábios que a gente vai ter que usar um pigmento padrão, né? Então, se a gente vai partir para uma neutralização, a gente vai utilizar um pigmento laranja. Se a gente vai partir para uma revitalização, vamos poder utilizar algumas cores de pigmento específica. Então, o que a gente precisa dominar e entender muito bem é sobre fototipo de pele, porque isso vai nos ajudar a definir, né, qual que cor é esse lábio, né? E também a gente precisa saber identificar o real fundo da cor desse lábio, tá? Então, o que, que eu vou ensinar vocês hoje? Eu vou ensinar o fototipo e como a gente identifica a cor real desse lábio. Vocês dominando a cor real do lábio, conseguindo identificar isso, não tem como errar na cor, tá? Não tem como. Não, aí é muito difícil você errar, a não ser que você não siga o que a gente vai te falar. Gente, eu só vou pedir para vocês mutarem o microfone, por favor, porque hoje eu não deixei mutado, para depois a gente abrir para perguntas e vocês poderem falar pelo microfone, tudo bem? Sem problema nenhum, daí a gente pode falar ou pelo chat ou pelo microfone, mas eu achei melhor deixar o microfone aberto também, tá? Então, como eu estou falando, se a gente consegue identificar esse lábio, se a gente consegue identificar o fototipo de pele, porque em 90% dos casos, o lábio, ele segue o fototipo da pessoa, tá? Mas mesmo assim, então a gente vai ter as exceções. Então, o que que a gente faz? Aprende o que é um fototipo, identifica esse fototipo e mesmo assim eu olho diretamente para esse lábio também, né? Eu não posso simplesmente falar, o fototipo dela é esse, então vai ser esse pigmento. Mas com o fototipo eu já consigo ter uma boa base para mim conseguir realizar esse procedimento nela, para mim conseguir identificar o fundo do lábio dela, tá?
Então, o fototipo de pele é uma tabela, né? É uma classificação padrão para todo mundo que ajuda a determinar, né, a cor da pele dessa pessoa perante ao sol. O que significa isso? Como ela reage, como a pele dela reage quando ela se expõe ao sol. Isso também é classificado, gente, como com protetor solar, tá? Não adianta a gente falar assim, mas eu me exponho ao sol, por exemplo, e eu queimo, por exemplo, mas todo mundo vai queimar a partir do momento que a gente não tiver com protetor solar, tá? Então, como que eu faço essa classificação? Essa classificação é uma classificação que foi desenvolvida por Thomas Fitzpatrick. Ele desenvolveu isso e classificou cada fototipo de pele com base em algumas perguntas, né? É lógico que isso também leva a cor de pele, cor de cabelo, mas sempre como eu vou pensar como a pele dela reage quando ela se expõe ao sol com protetor solar, tá? Então, isso é uma pergunta que a gente vai fazer para nossa cliente para que eu consiga identificar esse fototipo de pele. Então, toda vez que eu for, né, identificar um fototipo de pele, no começo, quando eu não sei ainda identificar, primeiro de tudo, a gente precisa saber que a gente vai trabalhar com 6 fototipos de pele, tá? Então, a gente chama de fototipo 1, fototipo 2, fototipo 3, fototipo 4, fototipo 5 e fototipo 6, tá? Então, são 6 fototipos de pele que vão reagir ao sol de maneira diferente. Gente, mutem o microfone, por favor, que hoje eu não deixei mutado. Quem for entrando aí, eu vou sempre falando só para o pessoal ir sabendo, tá? Então, mutem o microfone de vocês, por favor, para depois, a hora que eu abrir para perguntas, vocês podem perguntar pelo microfone, tá? Então, quando a gente caracterizar esse fototipo, como que eu consigo identificar o fototipo de pele da minha cliente? Sempre que a gente, né, atender uma cliente, ou que agora vocês começarem, né, a olhar para as pessoas, assim, vocês vão identificar ela como fototipo 1. Eu sempre vou perguntar assim para ela: quando você se expõe ao sol, você bronzeia ou você queima? Ou seja, você fica bronzeada ou você fica vermelha. Se ela for fototipo 1, que a gente vai classificar o fototipo 1 como pele muito clara, normalmente as pessoas que são loiras naturais, ruivas, têm sardinhas no rosto, essas pessoas normalmente são caracterizadas com fototipo 1. Quando a gente perguntar para ela se ela queima ou se ela bronzeia, a primeira coisa que ela vai me dizer é: eu queimo, tá? Então, ela não vai nunca bronzear, tá? Ela sempre vai ficar vermelha. Quando eu vejo uma pessoa que ela é fototipo 2, ela é uma pessoa já com a pele clara, mas não tão clara quanto a fototipo 1. Ela já não é mais ruiva natural, ela normalmente não tem sardas, tá? Mas ela tem uma pele clara, cabelo loiro ou cabelo castanho claro. E quando eu perguntar para ela também, eu vou dizer para ela: quando você se expõe ao sol, você bronzeia ou você queima? Ela vai me dizer: eu bronzeio com muita dificuldade, tá? Então, ela é fototipo 2, tá? Então, lembrando, o fototipo 1 nunca bronzeia, são as ruivas naturais, são as pessoas que têm sarda, são bem branquinhas mesmo, tá? Normalmente, essas pessoas, né, esse fototipo de pele, ele está mais localizado lá no sul, né? Aonde as pessoas são mais clarinhas, tá? Por exemplo, a gente é localizado aqui na região de Sorocaba. A gente tem bem poucas pessoas com fototipo 1 e 2, né? Porque elas são bem clarinhas mesmo, mas tem, lógico que tem, tá? Quando a gente falar de fototipo 3, né? E aí a gente vai falar de um fototipo que a gente fala de clara, morena clara, tá? Então, sempre que a gente falar de fototipo 1, a gente fala de muito clara, só para vocês entenderem, muito clara. Fototipo 2, ela é clara. Fototipo 2, ela é clara a morena. O fototipo
3, eu sempre gosto de dizer que ele está aí intermediário, tá? Eu sempre chamo ele de fototipo intermediário, porque ela não é tão clara, não é branca, mas ela também não é morena, tá? Então ela fica no meio do caminho. E quando você for identificar essa pessoa, você vai perceber que ela tem a pele clara, a morena clara e sempre cabelo castanho, tá? Por quê? Porque ela não é mais tão clara para ter cabelo loiro. Normalmente agora ela vai ter sempre cabelo castanho, castanho médio, castanho escuro, né? Então ela é fototipo 3. Quando a gente perguntar para essa pessoa de fototipo 3, quando você se expõe ao sol, né? Você queima ou você bronzeia? Ela vai dizer: olha, é muito difícil eu me queimar. Normalmente eu fico bronzeada, tá? Gente, e a pessoa de fototipo 3 pode dizer assim para mim: ah, Lari, na hora que eu me exponho ao sol, né, eu posso ficar um pouco vermelha, mas no outro dia eu já estou totalmente bronzeada. A gente consegue identificar que ela é fototipo 3, porque normalmente pode ser que no dia fique um pouco vermelho mesmo, mas no outro dia ela já está ficando bronzeada. A fototipo 1 e 2, ela normalmente não vai ficar bronzeada, ela vai ficar vermelha, tá? Principalmente a fototipo 1. Ela nunca vai ficar, ela vai ficar vermelha e depois ela vai descascar, qualquer coisa, tá? Mesmo que esteja com protetor solar. Ah, Lari, mas por que que isso tem a ver? Vocês vão entender que quando eu for falar de fundo de lábio, a gente vai muito precisar usar o fototipo da pessoa para identificar, tá? Qual é a cor real do lábio dela, tá? Quando a gente chegar no fototipo 4, então quando a gente falar sempre de fototipo 4, 5 e 6, a gente precisa entender que fototipo 4, morenas, mulatas e negras, 4, 5 e 6. Então, a partir do fototipo 4, como quase regra, a gente sempre vai fazer nessa pessoa neutralização labial. Morenas, mulatas e negras, elas vão ser neutralização labial, porque o lábio delas normalmente é escuro. Gente, por que eu tô falando normalmente? Porque, como eu disse, em 90% dos casos a gente segue o fototipo, mas mesmo assim a gente ainda olha o lábio dessa cliente, tá bom? Então, o fototipo 4, a gente chama dela de morena, morena moderada, tá? Ela tem a pele morena, cabelos castanhos escuros, tá? Então, não tem mais castanho médio, nada. O cabelo dela é castanho escuro. Quando a gente pergunta, né, para ela a exposição solar, ela sempre vai dizer: eu quase nunca queimo, eu sempre bronzeio, tá? E isso vai fazer com que a gente defina ela. O 3 vai falar: ah, às vezes eu posso ficar um pouco vermelha. O 4 vai dizer: não, eu fico bronzeada direto, tá? Então a gente vai identificando essa pessoa dessa maneira. Depois eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas se vocês tiverem com dúvida. No fototipo 5, ela já é mulata, morena escura, tá? Ela já tem uma pele, ela não é negra, né? Mas ela já tem uma pele mais escura. Ela já é uma mulata, tá? E aí, como que a gente caracteriza ela? Morena escura, cabelo sempre escuro, tá, gente? Eu tô falando de cabelo natural. É lógico que hoje em dia a gente tem aí, né, pessoas que fazem, que pintam o cabelo, mas a gente está falando aqui de uma pessoa natural, como ela é, sem ter tintura, nada, tá? Quando a gente perguntar para essa pessoa, olha, quando você se expõe ao sol, como é a sua reação a ele? Você queima ou você bronzeia? Ela vai dizer para mim, eu nunca queimo, eu sempre bronzeio, tá? Eu sempre fico bronzeada, eu tenho facilidade em ficar bronzeada, porque a pele dela já tem mais melanina, a pele dela é mais fácil, responde ao sol melhor, tá? Então, por isso que ela já tem mais a propensão a bronzear. E o fototipo 6, aí sim, ela é uma negra, né? E aí ela tem a pele escura e cabelo escura. Quando ela se expõe ao sol, ela sempre vai bronzear, porque ela já, né, tem uma produção de melanina maior. Para quem não sabe, melanina é a nossa célula que dá cor à nossa pele, né? Então, quem tem fototipo 1, pouca melanina. Quem tem fototipo 6, muita melanina,
tá? Então, essa é a classificação de fototipo e é assim que nós conseguimos identificar um lábio. Então, normalmente, quem tem, né, fototipo mais claros vão ter lábios mais claros. Quem tem fototipo escuro vai ter lábios escuros. E o fototipo intermediário, a gente tem uma opção específica para esse fototipo, tá? Ele não é nem claro nem escuro, mas quando a gente falar de colorimetria, não é qualquer cor que eu posso colocar nesse lábio também, tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida de fototipo, querem fazer alguma pergunta sobre isso para a gente poder continuar, ficar com alguma dúvida. Só para vocês terem uma noção, eu gosto de dizer bastante isso, né? Que pela câmera não é tão real, lógico, vocês não vão conseguir me enxergar com facilidade, mas para vocês terem uma noção, que eu gosto sempre de falar, eu tenho o fototipo 3, tá? Então, eu sou uma pessoa que é intermediária. Eu, quando me exponho ao sol, no primeiro dia eu posso ficar um pouquinho vermelha, mas no segundo dia eu já estou totalmente bronzeada, tá? Eu não queimo quando eu me exponho ao sol. Então, meu fototipo de pele é um fototipo 3. Então, eu parto do princípio de ser intermediária, tá? Alguém tem alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone se quiserem, pode mandar no chat. Vocês já sabiam sobre isso de fototipo de pele? Já tinham essa noção? Me contem. Sabiam identificar assim? Sabiam que era mais fácil a gente identificar o lábio por fototipo de pele? Trabalhavam dessa maneira já? Interajam comigo, pode conversar, vamos conversar. Conseguem identificar isso na cliente de vocês? Isso é muito importante, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, me falem aqui que a gente vai conversando, né? Vou colocar aqui uma foto para vocês conseguirem identificar. Então, ó, vamos lá. Se a gente Vou pegar. achar no Zoom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não conhecia pela micro de sobrancelha, mas em lábios é diferente. Isso, em lábios é. Por quê? Porque quando a gente fala de micro de sobrancelha, a gente tem uma outra percepção na hora de usar o pigmento, tá? Quando a gente fala de lábios, a gente precisa conhecer, né, sobre o lábio, verificar esse lábio, olhar o fundo dele para que eu consiga identificar qual cor de pigmento eu vou utilizar. Porque na maioria dos casos, o que a gente percebe? A cliente chega para vocês. Vocês falam, meu Deus, e agora? Que cor que eu uso nesse lábio? Quando eu não sei a cor, é porque eu não consigo identificar qual é o fundo do lábio dela. Se eu não consigo identificar qual é o fundo do lábio dela, eu tenho maior chance de erro. Porque se eu pegar uma pessoa que tenha lábios escuros e eu colocar uma cor errada, eu vou ter um erro, né? Então, por isso que a gente fala que saber identificar o fototipo de pele e e a cor real dos lábios vai me ajudar a não ter erro, tá? Então, por isso que o fototipo é muito importante. Então, se eu estou falando para vocês, né? Acabei de falar aqui para vocês que o fototipo de pele começa do 1 ao 6. Então, vamos olhar aqui na foto. O fototipo 1, percebem que ela tem sardas, né? Tem uma pele bem clarinha, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa famosa para vocês conseguirem identificar. Fototipo 1, Mariana Rui Barbosa, ela é ruiva natural, ela tem um fototipo bem clarinho, ela tem bastante sardas, tá? Então, esse é o fototipo 1. Olhando, né? Pensando na pessoa, o que vocês acham que a gente vai usar, né? A gente vai trabalhar com o lábio dela, normalmente vai ser um lábio claro, tá? Deixa eu receber uma pergunta aqui, deixa eu visualizar. Eu sou fototipo 4, porém tenho sardas. Então, mas aí a gente vai fazendo assim, ó. É que nem eu falei, a gente vai eliminando as hipóteses, né? Você vai olhar para a pessoa primeiro de tudo. As sardas pode ser causada por outras coisas, tá? Não só por ter fototipo claro. Então, quando a gente olhar uma pessoa branca, daí a gente junta tudo.
A gente precisa juntar, fazer uma junção. Ela é branca, ela é loira ou ruiva, e ela quando ela se expõe ao sol, que é o mais importante, ela vai queimar, né? Vai ficar vermelha. Ela é fototipo 1. Eu posso te olhar, né? Você está me dizendo, eu sou fototipo 4. A Michelle está me dizendo, Lari, sou fototipo 4. E eu posso olhar para a Michelle e dizer, olha, a Michelle até tem um pouquinho de sardas, mas ela não é branquinha, né? O seu cabelo provavelmente é castanho, né, Michelle? E quando você se expõe ao sol, você não fica bronzeada. Concorda comigo? Se você quiser abrir seu microfone, pode falar para a gente também, tá bom? Então, é tudo isso que a gente olha, não é só uma coisa, porque eu preciso fazer a junção disso, tá? Às vezes também a gente pode olhar para a pessoa e ela ter um pouquinho de manchinhas na pele dela, manchinhas do sol, isso pode confundir também. Você queima quando você se expõe ao sol? Não, tipo, você com protetor solar, tá? Como eu falei, sempre a gente vai analisar com protetor solar e às vezes você pode ficar vermelha, mas no outro dia você já está totalmente bronzeada. Concorda comigo? Você é morena? Eu não consigo. Acho que todo mundo está com a câmera desligada. Pode ser que seu fototipo seja 3, então. Será que não é o 3? Eu consegui ver uma, que é a Magda. Ela é que pela câmera, às vezes, é muito difícil a gente conseguir identificar, porque não fica, né? É muito real a cor. Depende muito da luz também, mas assim, mas sempre vamos pensar nesse caso, tá? Olha como um todo para a pessoa. Ela queima, ela bronzeia, mas mesmo assim vamos olhar o lábio dela, tá? Então, quando a gente olhar para um fototipo 2, Magda, você olhando, eu consigo identificar que você é 3 mesmo. Sua câmera está aberta, eu consigo te identificar. Você é muito parecido seu fototipo com o meu. Então, quando a gente se expõe ao sol, eu e você, a gente pode sim no primeiro dia ficar um pouco vermelha, mas no outro dia a gente já está totalmente bronzeada, né? Isso, lógico, sempre com protetor solar, porque senão eu vou realmente causar aí uma queimadura, tá? Então, é isso que a gente precisa identificar. Normalmente, eu e a Magda, nós vamos ter o quê? Lábios intermediários. A gente é um fototipo intermediário. Não somos nem branquinhas, nem morenas. Nosso cabelo é castanho, né? Médio. Ele pode até ser um pouco mais escuro, normalmente, né? Não chega a ser um castanho escuro, mas normalmente a gente tem um cabelo castanho médio. Então, a gente juntando todas essas informações, eu consigo chegar no fototipo de pele da cliente. E quando vocês tiverem domínio, vocês não vão nem precisar perguntar para cliente, né? Depois de tanto que a gente olha, que a gente tem estuda, que a gente vai visualizando, depois de fazer várias perguntas para várias clientes, a hora que eu olho para cliente, eu falo, o seu fototipo é 2, o seu fototipo é 1. Quem trabalha já com pele, fica muito mais fácil de identificar, né? Porque daí a pessoa já está acostumada com isso, tá? Mas então, olhando aqui para o desenho, para a gente ter uma certa noção, fototipo 1, bem clarinha, ruiva, né, loirinha, bem clara mesmo. Fototipo 2, cabelo loiro também, mas não mais ruivo, porque normalmente o ruivo ele é fototipo 1, ruivo natural. É isso que a gente precisa saber identificar também, né? Eu não tenho cabelo pintado, por exemplo, ou eu pinto meu cabelo ruivo, né? Eu deixo ele ruivo. Então, isso não caracteriza para mim, caracteriza a pessoa ao natural, tá? Fototipo 2 tá aí, a foto da loirinha, ela é loira, de olhos claros, né? Os olhos às vezes também não interferem muito, então por isso que eu vou mais mesmo pelo tom da pele e do cabelo, né? E a pergunta-chave é o sol mesmo. O fototipo 3, que no caso, como eu disse para vocês, eu sou fototipo 3, e a Magda que está aqui com a gente também, ela mostrou para a gente, isso é legal, porque a gente consegue ter uma interação, né? É uma pessoa que ela não é branquinha, né? Não é mais tão branca, é diferente, mas também ela não é morena, né? E a partir do fototipo 4, 5 e 6, a gente já está falando de morenas, mulatas e negras, tá? E aí, normalmente, pele mais bronzeada, pele mais escura, né? Porque tem uma maior produção aí de melanina. Então, deu para entender? Ficou claro? Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar?
A gente pode interagir, fiquem à vontade. Deixei até o microfone de vocês aberto aí para vocês conversarem comigo. Vamos conversar. Tirem todas as dúvidas mesmo, porque isso é muito importante para a gente conseguir identificar o fundo do lábio depois das nossas clientes, tá? Ótimo, então ficou claro, né? Muito bom. Então, agora que a gente aprendeu sobre fototipo, falamos lá. Em 90% dos casos, vamos levar o fototipo em consideração. Vamos. Mas aonde a gente vai trabalhar? No lábio da cliente. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é levar em consideração também o lábio dela. Quando eu olhar o lábio da minha cliente, eu vou falar: olha, esse lábio é claro, esse lábio é escuro, esse lábio eu revitalizo, esse lábio eu neutralizo, né? E aí, o que eu faço nesse lábio? Então, por que a gente precisa saber o fundo do lábio? Para a gente não errar, como eu falei, tá? Então, quando a gente falar de fototipo 1 e 2, normalmente a gente vai dizer que esses lábios são pálidos, tá? São pálidos. O que significa isso, Lari? Pálidos, gente, ele pode ser desde esbranquiçado, tá? Até rosado ou avermelhado. Isso a gente considera lábios pálidos, tá? Para todo mundo, essa foto é considerado um lábio pálido? Conseguem visualizar e conseguem identificar que isso é um lábio pálido? Essa eu quero que vocês respondam para a gente interagindo. Se não, me pergunta o porquê que você não consegue identificar que isso é um lábio pálido, tá? Então, esse é um lábio claro, um lábio pálido, fototipo 2, essa cliente. Lábio sempre vai ser pálido, tá? Dificilmente eu vou ter uma pessoa com fototipo 1 e 2 com lábios escuros. Exceção, né? A gente pode falar de exceção já, antes de chegar nos outros fototipos. Pessoas que fumam, né? Essas pessoas, sim, os lábios delas podem ficar diferente por conta do cigarro, da nicotina, de todos os componentes que tem dentro do cigarro. O lábio e a pele dessa pessoa pode ficar um pouco mais amarelado ou acinzentado, tá? E aí sim é uma exceção. Quando eu terminar de explicar todas as cores de lábios, e aí sim eu falo, daí nesse caso a gente vai ter que olhar de forma diferente para essa pessoa, porque a cor dela não é a cor real da pele dela, porque de tantas substâncias tóxicas que eu trouxe para o meu corpo, a minha pele e meu lábio também reagiu de forma diferente, tá? Então, a gente vai trabalhar de forma diferente nessa pessoa. Quando eu terminar de explicar, eu vou falar tudo que a gente faz em cada tipo de lábio, eu falo que a gente trabalha com as pessoas fumantes, as mulheres fumantes. Mas normalmente isso vai acontecer quando a pessoa tem mais idade, 40, 50, 60 anos, porque daí é muito tempo, né? Muito tempo usando, muito tempo fumando, muito tempo trazendo toxinas para dentro do corpo, tá? Então o lábio acaba escurecendo e a pele também, tá? Isso é normal. Então, chegamos à conclusão de que fototipo 1, né, e 2, os lábios sempre vão ser pálidos. Lábios pálidos, fototipo 1 e 2, lábios claros. Pode ser totalmente branco, né, totalmente esbranquiçado, totalmente sem cor. Às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, eu não gosto do meu lábio porque ele não tem cor", né? Ou ele pode ser mais voltado para o rosado e mais voltado para o avermelhado, tá? São lábios de fototipos 1 e 2. Quando a gente fala de fototipo 3, né? E aí a gente fala, no meu caso, por exemplo, a gente vai estar trabalhando com um lábio que não é escuro, mas ele também não é claro. Às vezes ele pode ser um pouquinho arroxeado, mas ele tem um arroxeado leve. Ele pode ser um pouquinho amarronzado, mas assim também ele é leve. Daqui a pouco a gente vai falar de grau de saturação e eu vou explicar para vocês o que é grau leve, tá? Então a gente precisa identificar isso. Esse lábio que vocês estão vendo na foto, vocês conseguiriam identificar que ele é um lábio intermediário ou vocês ficariam confusa com ele, não saberiam se ele é lábio pálido? Vocês achavam que ele era um lábio pálido ou um lábio intermediário?
ou um lábio escuro? Falem para mim, o que vocês achavam que ele era? Converse comigo, contem aqui. Vocês, quando vocês olharam a foto, vocês sabiam que ele era um lábio intermediário? Ou vocês ficaram na dúvida? Sabiam? Eu acharia escuro por conta das bordas mais escuras. Então, mas percebe que a borda dele, ele não é escuro, ele tem um marronzinho bem claro e o contorno dele, eu não sei se eu mexer com a seta vocês conseguem visualizar. Veja se vocês conseguem visualizar. Tá vendo esse contorno branco aqui, ó? A pele dela é, né, uma pele de fototipo 3. Só que, veja bem, quando a gente pega, a gente tem que analisar tudo isso também. Ela tem um pouco de mancha aqui no buço, que normalmente, né, é o melasma. Então, a gente tem que levar em consideração essa cor da pele. Vocês conseguem verificar quando eu mexo com a setinha? Vocês conseguem ver aonde eu estou mexendo? Só para mim saber se vocês estão conseguindo ver o que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente leva isso em consideração. Tá vendo? Ela tem um pouco de melasma aqui no buço. Então, isso me caracteriza que a pele dela parece ser um pouco mais escura. Mas na hora que eu olho para o lábio dela, vou colocar um lábio escuro para vocês verem, vocês vão ver que esse lábio ele fica meio em cima realmente do muro. A gente que é fototipo 3, a gente fica em cima do muro, tá? Então, eu não tenho lábios escuros, mas eu posso ter lábios um pouco mais acinzentado ou um pouco mais arroxeado, mas isso num grau leve. Ela não tem as bordas tão escuras. Esse branco que a gente chama aqui, a gente chama de rebordo. Isso é um contorno que a gente tem no lábio, mas que isso já faz um pouco de parte da pele e não mais do lábio, tá? Então, aqui o rebordo, normalmente quando a gente vai desenhar, a gente não põe ele, senão eu pego um pouco de pele na hora que a gente fala isso de desenho, tá? E embaixo ele é, ó, tá vendo? Ele é lógico que esse lábio está um pouco desidratado, né? Então isso faz com que ele fique com umas pelinhas aqui, mas eu não consigo enxergar uma alta saturação nele. A saturação dele é uma baixa saturação, tá? Então ele fica classificado como um lábio intermediário, tá? O próximo lábio que a gente vai falar, e aí sim eu quero que vocês comparem, se vocês quiserem, eu vou voltando um slide para o outro. A gente está falando agora de lábios, né? Então, os fototipos 4, 5 e 6, normalmente eu vou caracterizar ele como lábio escuro. Não tem o que fazer, é lábio escuro. Ele vai ser sempre mais arroxeado, acinzentado ou amarronzado, tá? Existem essas três cores que o lábio pode ser, mas sempre ele vai ser mais escuro. E aí o que eu quero deixar de dica para vocês também e dizer para vocês é que quando vocês pegarem um lábio, vocês sempre vão, né, em 90% dos casos, identificar que a parte inferior do lábio, né, a parte superior do lábio, o lábio de cima, ele sempre vai ser um pouco mais escuro do que o lábio de baixo, tá? E isso confunde muito as pessoas, porque elas falam assim para mim, mas Lari, né? Às vezes aqui no curso presencial, ou às vezes mesmo até, né, quando a gente faz um ao vivo, ou quando a gente recebe muita pergunta pelo Instagram, as pessoas dizem, mas esse lábio ele não é escuro. Ele é escuro, sim. Vamos analisar esse lábio que a gente está olhando aqui? Então, se a gente for falar dele, o lábio superior, o lábio de cima, totalmente escuro, né? Conseguem visualizar, tem um pouquinho só que é mais claro aqui na parte, né, de baixo. As bordas dele são bem escuras e o meio é mais claro. Todo mundo consegue perceber isso, todo mundo consegue perceber que tem essa diferença de cor entre os lábios. É nítido de ver, né? E vocês conseguem identificar também que isso acontece com vocês normalmente, que as clientes de vocês chegam, sempre que elas chegam, que elas têm lábios escuros, normalmente o lábio de cima ele é mais escuro que o de baixo? Conseguem ter essa percepção também? E aí a gente vai trabalhar com esse lábio, gente, considerando que ele é um lábio escuro, tá?
e quando a gente chegar na parte de colorimetria, eu vou explicar para vocês, mas esse lábio, já para adiantar, é um lábio que a gente faz neutralização nele inteiro, tá? Por que eu faço neutralização nele inteiro, Lari? Eu preciso igualar as cores. Eu simplesmente, se eu fizer só nas bordas e deixar o centro, eu não vou conseguir uniformizar o tom desse lábio. Então, eu preciso neutralizar ele inteiro para que eu traga, né, a cor que eu quero, que é o rosado, e esse lábio fique uniforme, tá? Quando a gente falar amanhã de colorimetria, eu vou explicar para vocês como a gente faz isso, com qual cor a gente usa, por que a gente usa isso. Eu posso sobrepor cor, eu posso fazer isso. Então, por isso que hoje a gente precisa entender os fototipos, as cores do lábio, para amanhã a gente colocar os pigmentos em ação, tá? Então, todo mundo disse que identificou que esse lábio tem uma diferença, né, de tom de cor. Acho que eu tenho mais lábios aqui para vocês identificarem, ó. Então, vamos lá, vamos identificar todos os lábios comigo. Esse lábio aqui, o primeiro lábio aqui, que eu tô com a setinha em cima. Todo mundo identifica que ele é um lábio escuro? Podem falar, falem mesmo. Não, Lari, eu não acho que é um lábio escuro. Se você não acha que é um lábio escuro, me fale, eu não acho que é um lábio escuro. Eu não faria uma neutralização nesse lábio. Alguém não faria neutralização nesse lábio? A Magda faria. Sim, vamos falar dele então. Então, em cima, né, no lábio superior, percebemos que o lábio é um pouco mais escuro, mesma coisa. Embaixo, eu tenho a parte do meio mais rosada e as bordas mais escuras, certo? Então, eu preciso o quê? Uniformizar o tom desse lábio, tá? Deixar ele num tom mais rosado. Preciso neutralizar, aquecer esse lábio, tá? O lábio de baixo do primeiro aqui que eu tô falando, todo mundo também faria uma neutralização nele. Ele também, percebam a parte de cima dele e as bordas desse lábio, né? O centro, que nem eu falei, o centro normalmente ele vai ser mais rosado mesmo. Se a gente pegar todas as fotos daqui, a gente consegue perceber que tem uma única foto que o lábio é mais uniforme, mas o restante a gente percebe que o centro sempre é mais rosado do que as bordas e do que o lábio superior. Por que o lábio superior ele é mais escuro? Porque normalmente ele segue a cor da nossa pele, né? Então ele acaba, como a pele, o fototipo 4, 5 e 6, mulata, morenas e negras, né? Pele mais morena, então ele segue esse tom do lábio, tá? Esse daqui, por exemplo, o primeiro lábio aqui, fototipo 4, né? O segundo lábio, o lábio de baixo, fototipo 4. Aqui a maioria quase é fototipo 4, mas se a gente pegar, por exemplo, um fototipo 6, né? A gente vai ver que é muito escuro o lábio dela, né? E aí a gente tem que partir do princípio de trabalhar nesse lábio mais devagar, depois a gente vai falar sobre isso. Vai ter uma aula só de estudo de casa para vocês entenderem como a gente trabalha em cada tipo de lábio, tá? Então, mas só para vocês conseguirem visualizar. O outro lábio, né, que a gente tem aqui do lado do primeiro lábio lá. A gente percebe que ele já não é um lábio que dá tanta diferença, mas sim, ele é bem escuro, mais escuro em cima, né? Principalmente as bordas, né? Elas são mais escuras. Então a gente precisa partir para um processo aí de neutralização, né? Já é um lábio escuro, tá? Gente, todo mundo está identificando isso que eu estou falando. Isso daqui é a maior dúvida de todo mundo, né? Identificar a cor real dos lábios. Vocês também têm essa dúvida? Se vocês têm dúvida, me pergunte, Lari, mas eu consigo identificar, mas para mim ainda está difícil, porque a gente vai conversando e eu vou conseguindo sanar essas dúvidas de vocês, tá? É por isso que a gente está aqui frente a frente para que a gente tire realmente todas as dúvidas para que vocês possam agora subir de nível. Eu consegui identificar um lábio, eu não tenho mais dúvida, eu não tenho mais erro de cor, porque eu não tenho mais dúvida que cor eu vou fazer, tá? Porque a maior dúvida na técnica de micropigmentação labial é qual cor de pigmento eu vou utilizar nessa cliente. Então, eu queria que vocês falassem, olha, para mim tá meio difícil, eu não estou conseguindo identificar. Quando a gente olha o fototipo, ajuda muito mesmo, José. Quando a gente identifica
o fototipo ajuda muito a gente a identificar a cor real dos lábios, porque a gente já tem uma noção, né? Eu já sei que essa pessoa, por exemplo, se ela é fototipo 3, ops, normalmente o lábio dela vai ser intermediário, né? Então eu não vou precisar partir para uma neutralização, tá? Então quando a gente olha mesmo a parte do fototipo, ele é muito importante e ele ajuda muito. Mas assim também é outra coisa que é legal eu falar, né? Que às vezes a pessoa confunde a gente na hora que a gente pergunta para ela, né? Então, vão treinando bem a percepção de vocês, né? Conseguem pegar fotos também. E agora, que nem eu já estou mostrando aqui para vocês o lábio, estou dizendo mais ou menos qual é o fototipo de cada pessoa, para que vocês consigam identificar isso. Porque às vezes a pessoa diz assim para mim, ó: ah, não, eu queimo. E eu falo, meu Deus, mas ela não é, né? Ou eu bronzeio, né? Vamos pegar um fototipo 1 que diz que bronzeia. Mas eu falo, meu Deus, mas ela não é fototipo 3. Né? Eu olho todas as características dela, mas ela tá me dizendo que bronzeia. E aí eu falo para ela, mas você não fica vermelha bastante dias, tal? Ah, não fico verdade, fico vermelha. Então a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Então, junto com as perguntas, a gente sempre vai ter o nosso estudo. Eu vou lá, pego bastante fotos, vou analisando. Se vocês tiverem dúvida, ai, Lari, olha, eu tenho essa foto aqui, ó, e eu fiquei com dúvida. Você manda lá no grupo que a gente vai discutindo lá, vai falando o que que vocês acham. É fototipo tal. E aqui também, né, agora que a gente está falando, né, todo mundo consegue identificar o fototipo dessas modelos, né, no caso das bocas que a gente está vendo aqui. Isso é importante, tá? Porque às vezes a própria cliente pode nos confundir, tá? Então eu quero que isso fique bem claro mesmo, porque isso é o que vai ajudar vocês a identificar a partir de agora e não ter mais dúvida, tá? Porque às vezes o que a gente percebe? Às vezes a gente pega, esses dias mesmo a gente pegou uma foto de um lábio pálido e a gente colocou no Instagram e perguntou o que vocês acham que é esse lábio? E o pessoal respondeu, um lábio escuro. E não era um lábio escuro, era um lábio pálido, tá? Se eu partisse do princípio que aquilo era um lábio intermediário ou escuro, eu já estava errando na cor, tá? Agora, quando eu olho para ela, eu falo, não. Mas espera, porque tem alguns lábios, não sei se vocês já viram, mas tem alguns lábios pálidos que ele é tão esbranquiçado que parece que a parte de cima é escuro. Já viram isso? Só que a hora que você estica o lábio para você ver o fundo, você percebe que ele não tem cor nenhuma. Não sei se vocês já visualizaram, já tiveram alguma cliente ou já viram algum caso assim. Então a gente precisa também dar sempre ter essa noção para que a gente compare e vai falar, meu Deus, ela é muito branquinha, ela não tem lábio escuro nem intermediário, tá? Porque senão eu erro na cor. Então por isso que a aula de hoje é muito importante, é a base para que a gente consiga estudar colorimetria, porque não adianta eu saber colorimetria, posso saber tudo. Nossa, eu sei tudo de colorimetria, Lari, eu sei todos os CI de cor, eu sei tudo, só que eu não consigo identificar o fundo do lábio. Então, se eu não consigo identificar isso, não consigo aplicar a cor, tá? Porque daí eu vou aplicar a cor errada. E o último lábio aqui que a gente está falando dele, ele também, ó, então, bem mais escuro, né? Na parte superior, no lábio de cima, as bordas bem mais escuro e o meio, o centro dele, né, um pouco mais claro, tá? Esse daqui tem algumas manchinhas nele, né? Tem alguns lábios que tem algumas manchas, né? Esse daqui também tem. Dependendo da mancha, gente, do lábio, a gente não consegue tirar essa mancha com a técnica, tá? Porque dependendo, é uma mancha já de nascença da pessoa, é uma mancha que está ali, então isso não sai com a técnica. Já pegaram lábios bem manchados, cheio de manchinhas marronzadas, ou até um pouco de manchas mais escuras nesse lábio, ou manchas um pouco mais claras, às vezes esbranquiçada. Já pegaram lábios assim? Isso também a gente precisa levar em consideração. Já trabalharam com lábio assim? Sim, não, não, sim.
Então, para vocês visualizarem, ficou alguma dúvida sobre as fotos, sobre a parte agora de fundo de lábio? Nenhuma dúvida? Então, quando a gente agora fala de saturação, né? A gente fala aqui do quê? A gente fala da intensidade da cor dos lábios. Então, eu tenho lábios de alta saturação até lábios de baixa saturação. O que significa isso? Quanto maior for a saturação desse lábio, mais escuro esse lábio é. Toda vez que eu olhar um lábio escuro, eu sei que ele é, mas olhando pela escala aqui de saturação, né? A gente tem desde o branco até o preto. Ele é mais escuro, ele é mais amarronzado, mais acinzentado, arroxeado, tá? Então, se ele tem um grau alto, né, de saturação, eu sempre vou precisar usar, né, a partir do princípio que é uma neutralização. Se ele tem um grau mais baixo de saturação, ele é uma revitalização. E se ele é intermediário, nós vamos utilizar um pigmento específico para ele, um pigmento coringa, que não tem como eu errar, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então, alta saturação, 4, 5 e 6 é como quase regra, todos os lábios e todos os fototipos, normalmente 4, 5 e 6, nós vamos neutralizar esses lábios, tá? Fototipo 1 e 2 nós vamos revitalizar e fototipo 3 nós também vamos revitalizar. Só que nós vamos revitalizar de uma forma diferente, com um pigmento específico para ele, tá? Deu para entender essa parte de saturação? Ficaram com dúvida? Sim, não? Conseguiram identificar que a partir de agora, então, quando a gente falar de fototipo 1 e 2 aí, nós vamos partir do princípio que nós vamos revitalizar esses lábios. E fototipo 3 também, revitalização. Fototipo 4, 5 e 6, nós vamos realizar uma neutralização. Ficou claro? Isso daí vocês podem anotar, tá? Sempre vai ser, essa regra é uma regra, bem dizer, é uma regra. Difícil. Ah, daí eu vou falar dos lábios, né? Que nem a gente comentou. Então, vamos lá. Eu peguei uma pessoa fumante, né? Ela tem um lábio, ela tinha, por exemplo, às vezes ela vai até falar para você, ah, quando eu era mais jovem, meu lábio era mais rosado, meu lábio era mais claro, né? Com o passar do tempo, meu lábio foi escurecendo. E aí a gente vai ter que olhar, esse lábio é acinzentado? Ele tem uma alta saturação de cinza? Eu vou ter que neutralizar, tá? E aí eu não posso mais ir pela parte do fototipo, porque essa pessoa teve essas características mudadas por conta do cigarro. O lábio fica diferente. Vocês já viram alguma pessoa fumante, lábio de fumante, de muito tempo? Já viram que o lábio ele é mais acinzentado? A pessoa fica com a pele mais amarelada? Vocês já conseguiram identificar isso? Já conseguiram pegar algum caso desse? E aí você fala, meu Deus, o fototipo dela não bate, né, com o lábio dela. Até a pele da pessoa, ela é um pouco mais amarelada, ela é mais diferente, tá? Por conta do cigarro mesmo. Ah, então se eu peguei uma pessoa fumante, eu preciso lembrar e falar, poxa, pera, o lábio dela não tá seguindo aqui. Talvez vou ter que neutralizar por causa disso. Às vezes não. Às vezes a pessoa é nova ainda e ainda não ficou, não é regra que toda fumante a gente vai neutralizar. Às vezes a fumante vai ter o lábio pálido, eu posso revitalizar. Mas se ele tiver mais acinzentado, eu sim vou precisar neutralizar esse lábio, tá? Então a gente parte desse princípio. Combinado?
Fumante no pós. Olha, primeiro de tudo, a gente vai dizer assim para ela no pós, né? Ah, você vai ficar. A regrinha do pós é bem simples. Você vai ter que ficar sem fumar, por exemplo, porque a partir do momento que ela encostar o cigarro na boca quente, ela pode queimar a boca. Mas vamos levar em consideração que essa cliente não vai ficar sem fumar, gente. É fato, né? Ela é fumante, ela não consegue ficar sem fumar. O problema é ela ter uma lesão no lábio por conta do cigarro. Aí uma vez me falaram, ah, mas tem um negócio, eu nem sei dizer o nome, tá? Mas tem um negócio que você coloca no cigarro que daí ele não queima a boca. E eu falei, nossa, mas o ideal seria que ela não fumasse, mas a gente não vai conseguir proibir ela. Então só vai ter que tomar cuidado para que ela não tenha uma contaminação e ela não queime essa boca dela por conta do cigarro, tá? Então esses cuidadinhos aí do pós vai depender muito dela, porque não adianta, pode falar para ela quanto for. Você e assim eu peço, né? Regra assim, que ela fique pelo menos durante 4 horas sem fumar, né? Pelo menos ali o começo do procedimento para que a boca ainda não tá muito sensível, né? Em tudo, então eu peço para que ela não fume durante 4 horas. Mas, gente, é mais difícil, a gente não consegue controlar às vezes a pessoa, mas é importante a gente dizer para ela, olha, cuidado queimar sua boca, né? E sempre explicar o que pode acontecer aí uma contaminação, né? Pós de procedimento de revitalização, muito tranquilo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a contaminação, né? Que a gente precisa lembrar que até 72 horas esse lábio ainda está aberto. Eu gosto de falar muito, sim. Eu acho que a parte mais preocupante do pós não é como vai cicatrizar, porque isso é de menos. A gente faz pouca lesão, né? A gente não fica fazendo um monte de passada. A gente não quer lesionar essa lâmina labial. A gente só quer implantar o pigmento ali. Mas o pós é muito importante. A gente vai dizer para ela ah, eu vou lavar, né? Você vai higienizar os seus lábios após 24 horas. Cobrem isso da cliente de vocês. Sempre mandem por escrito para elas. É uma parte que eu gosto muito de frisar, porque por 72 horas aquele lábio ainda está aberto. Então, por 72 horas eu posso ter um maior risco de contaminação. Por quê, Lari? Porque pensa, agora aqui eu estou dando aula para vocês, estou em contato com a mesa aqui, né? Toda vez que eu estou em contato com a minha mão na mesa, tem um monte de, mesmo que esteja higienizado, mesmo que tudo, eu estou em contato com o micro-organismo. Aí eu coloco a mão na minha boca, fico lá levando e passando a mão toda hora na minha boca. A minha boca está sem proteção. Por quê? Porque eu tive uma lesão ali, né? Eu tive um processo inflamatório. Por mais que ele seja controlado, eu abri canal para o pigmento entrar. Então, eu fico colocando a mão na minha boca, eu posso levar a contaminação. E aí, às vezes, os casos que eu vejo, o que acontece? As pessoas, tá tudo tranquilo, né? Lógico que nós, profissionais, não podemos contaminar uma boca de jeito nenhum. Como a gente contamina, Lari? Já que a gente entrou nesse assunto, né? Vamos, continuar nele porque isso é importante. Como a gente contamina, Lari? A gente contamina se a gente reutilizar materiais descartáveis. Ah, Lari, mas você está falando isso, mas a gente não faz isso. A gente não, mas tem gente que faz. Aí eu utilizo a mesma agulha que eu utilizei no procedimento no retoque. Não, a gente vai usar o material e vai descartar o material, né? Até porque o nome dele já diz, descartáveis, tá? Então, eu descarto esse material. Agora, além da minha pessoa, eu como profissional posso contaminar, a minha cliente pode contaminar. E eu preciso falar para ela, olha, cuidado, né, com os lábios, higieniza bem, não vai sair o pigmento, é só por 24 horas mesmo que você não pode higienizar, depois você pode lavar os lábios. Quantas vezes? Pode lavar de manhã e à noite, quando você for lavar. Tem a sua rotina normal, né? Mas higienize esse lábio, né? Eu sempre gosto de acompanhar 72 horas depois, porque às vezes a pessoa começa a relaxar na parte de higienização. E aí isso faz o quê? Isso pode trazer uma contaminação e uma complicação para nós profissionais. Outra coisa que eu vou falar para vocês tomarem cuidado também é com produto fracionado, né? Por quê? Porque, Lari, eu dou, né, Bepantol, eu dou Cicaplast para minha cliente, mas toma cuidado, porque quando a gente fraciona um produto, a gente pode contaminar esse produto.
E eu já vi casos, infelizmente, de contaminação por produto fracionado. Então, a profissional fracionou e deu para a cliente, e a cliente usou, só que estava contaminado o produto, porque a gente está mexendo com o produto na mão. Quando a gente faz um produto na indústria, a embalagem é totalmente esterilizada, o produto é totalmente esterilizado. Quando ele termina, ele é totalmente analisado, né? Para ver se não tem nenhum tipo de bactéria ali, se não proliferou nenhum micro-organismo. Ele passa por um controle rígido de qualidade para que eu possa aplicar na minha cliente. Até o batom dela, o gloss dela, eu peço para ela comprar um novo, utilizar um produto que não tenha sido usado, porque a boca ainda por 72 horas está aberta, tá? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter com a nossa cliente, porque isso também é preocupante, é uma intercorrência pós. Às vezes não é culpa nossa, mas se a nossa cliente está ciente e nós estamos acompanhando, isso não vai acontecer. Você me manda uma foto no outro dia para mim, por favor? Ah, eu vi que está formando umas casquinhas. Eu falo para ela: você está higienizando esse lábio mesmo? Tem certeza? Tá fazendo a higienização correta? Cuidado, ó, tá formando uma casquinha, tá? Então isso é muito importante também, gente. Eu não sei se vocês têm isso costume de fazer, mas eu acho legal para que a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de intercorrência, né? Mas acredito, espero que não, mas a gente acompanhar isso é bem legal, tá? Eu recebi outra pergunta aqui. Isso, a Magda perguntou se vai depender do grau de saturação do acinzentado na hora que eu falei da fumante, né? Vai. Se esse grau de acinzentado for bem elevado, eu tenho que partir para uma neutralização. É como se o lábio dela natural fosse acinzentado, tá? Então, eu parto para um grau de neutralização. Ah, Lari, ele não está acinzentado a ponto de neutralizar. Ele está intermediário, mas ele já está um pouco acinzentado. Eu posso partir pelo intermediário, e aí eu uso o pigmento indicado para os lábios intermediários, que não vai ter problema nenhum. A gente vai meio que seguir uma regra, né? Então, a gente vai lembrar que esse lábio, e se ela tiver lábios escuros, normalmente o lábio dela já vai ser escuro mesmo e já vai ficar escuro. Então, eu parto neutralizando, tá? Então, eu olho isso, só vai ter alteração de cor se o lábio dela for um pouco pálido. E aí ele pode se entender a ser um pouco mais acinzentado por conta do cigarro. Mas se ele for escuro, ele vai ser escuro e ele já vai estar um pouco mais oxidado, que a gente fala, por conta do cigarro. Mas eu também preciso neutralizar, tá? Não tem como. Eu parto desse princípio. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Herpes, ela é normal, tá bom? No pós, pode ser que aconteça mesmo. Vamos levar em consideração o seguinte: a gente gerou um processo inflamatório ali. A herpes, ela é um vírus, tá? Causado pelo HPV, que ele se manifesta só se a pessoa está com baixa imunidade ou por algum estresse. Toda vez que eu gero um processo inflamatório, eu gero um estresse para essa pessoa, tá? Então, eu estou fazendo um procedimento, eu estou gerando um estresse ali, não tem como. E se ela já está com baixa imunidade, é 100% de certeza que ela vai ter. Então, se a pessoa tem tendência a ter herpes, normalmente depois do procedimento ela vai ter uma herpes. Isso é totalmente normal, né? A pessoa vai tratar essa herpes como ela está acostumada, sem problema nenhum. Eu não indico que a gente fique indicando nada para que ela tome, né? Até como farmacêutica, eu sei todos os malefícios que tem os medicamentos que são utilizados antivirais, né? Não é simples assim de utilizar um antiviral, tá? Uma ciclovir que a maioria das pessoas utilizam para herpes. Então, eu não gosto de dizer para ela, mas eu gosto sempre de falar para ela a real, né? Às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de dizer assim, ó, ai, Lari, eu tenho herpes. Às vezes as pessoas dizem assim, quando a gente, né, pergunta, tem histórico de herpes? Ela diz, ah, eu não tenho herpes, mas eu tenho uma afta. Isso também é caracterizado uma herpes, é porque às vezes as pessoas acham que o vírus só é transmissível sexualmente, né? E não, o vírus você pode entrar em contato com ele por piscina, copo, e ele nunca se manifestar. Ele só vai mesmo se manifestar quando a gente tem uma baixa imunidade ou um estresse, tá? Mais alguma dúvida?
Nenhuma? Eu vou entrar um pouco na parte de colorimetria, né? Explicar o que é colorimetria hoje e a gente continua amanhã daí com essa aula, porque é uma aula bem extensa, é uma aula que eu quero que vocês estejam aqui presente amanhã. A gente vai falar de todas as cores, vai falar de muita coisa e é aula que muito importante que é a base também para que vocês consigam ter um trabalho de excelência, tá? Você disse se fica faltando pigmento aonde teve a herpes, é isso, né? Então, às vezes, se a pessoa fica cutucando essa herpes, ela pode ser que falte um pouquinho de pigmento ali, tá? Mas se ela deixa a herpes cicatrizar de forma normal, só usa pomadinha mesmo, às vezes não. Mas se, né, caso fique faltando um pouquinho, no retoque, quando a cliente voltar para você, você faz aquela partezinha ali, tá? Mas normalmente é só se ela fica cutucando muito. E aí sim eu tenho um problema de faltar um pouquinho de pigmento ali. Ou às vezes até por conta da pomada que ela passou, às vezes fica uma bolinha branca, assim, tipo uma bolinha branca da cor real do lábio, né? É, fica, você fala assim, nossa, parece que ficou faltando uma bolinha realmente aqui, né? Parece que eu não fiz essa parte, né? Normalmente as ervas saem um pouquinho, né, na linha na linha do lábio, né? Na borda do lábio. Então, se ficar uma bolinha ali faltando, é bem característico dela mesmo, e aí é só fazer um retoquezinho ali, tá? E normalmente essa herpes vai sair quando a gente fizer o procedimento no retoque, a gente já consegue verificar isso. E aí, se ficar, ou às vezes é porque ela cutuca bastante, porque coça, né? Então ela tem uma coceira, então ela cutuca, ou normalmente também, às vezes, porque a pomadinha dá uma tiradinha desse pigmento, ela dá uma expelidinha desse pigmento, tá? Mas é só fazer mesmo. E o cuidado que você vai falar para ela, você vai falar para ela. Você continua usando o que você está acostumada, né? Eu não gosto de recomendar comprimido, eu falo, se você está acostumada a passar alguma pomadinha, você pode continuar usando ela, tá? Sem problema nenhum. E aí a pessoa já está acostumada, porque aquilo já acontece com ela, tá? Então, quando agora a gente vai entrar na parte de colorimetria, vou só explicar para vocês o que é a parte de colorimetria e a gente vem mais profundo amanhã, totalmente em colorimetria mesmo, tá? Então, quando a gente fala de colorimetria, a gente vai estudar as cores, né? Vamos estudar lá o círculo monocromático e saber fazer uma separação de cores, né? Como eu utilizo essas cores no lábio, como é que eu descubro qual cor tem ali dentro desse pigmento. Então, tudo isso a gente estuda na base de colorimetria, tá? Então, isso é a base essencial para que eu consiga realizar um trabalho. Quando a gente falar de colorimetria, a gente vai olhar um círculo, né? E quando a gente falar de lábios, quando a gente falar de pigmento, de pigmentologia, a gente vai entender que o pigmento, quando a gente recebe ele dentro da indústria química, né? O pigmento ele é em formato de pó, né? Ele é como se fosse uma sombra, uma sombra de olho, né, de maquiagem. E dentro da indústria, a gente faz o quê? A gente usa diluentes, né, para que esse pigmento se torne tinta. Então, tanto faz eu chamar o pigmento de tinta ou de pigmento. E eu diluo ele com produtos que vão facilitar a absorção na nossa pele, né? Tanto na boca, tanto em outra região que for esse pigmento ser utilizado. Então, por isso que a gente trabalha com ele para que fique mais fácil, a gente usa esses diluentes lá na indústria. Então ele vem lá em formatinho de areinha, a gente dilui e vira a tinta que a gente utiliza, tá? Existe uma gama gigante de pigmento, por isso que causa muita confusão também para as pessoas. Falam assim: meu Deus, mas cada marca tem aí 10, 15 pigmentos, né? Que cor que eu compro, que cor que eu uso? Isso, aquilo, aquilo. Então, isso a gente vai desmistificar e a gente vai trazer para vocês uma base aí de cor de 4, 5 pigmentos que vocês têm que ter, que vocês conseguem fazer todos os tipos de lábio. Porque se você entender o que tem ali dentro do pigmento, se você souber, você não precisa comprar várias, você vai ver que as cores, na verdade, elas são as mesmas, né? A única coisa que vai mudar é uma marca da outra, uma nuance da outra, um tom de cor. Até que eu tenho um pouquinho mais rosado,
Aqui eu tenho um pouquinho mais avermelhado, mas isso não vai interferir tanto no nosso trabalho, tá? Então, amanhã, quando a gente conversar de pigmentos, a gente vai falar muito sobre isso, né? E uma coisa muito importante que eu não sei se vocês sabem, mas todos os pigmentos, ele tem o que a gente chama de Color Index, tá? Então, é o CI do pigmento. O que é o CI do pigmento, Lari? O CI do pigmento nada mais é do que a gente tem o nosso CPF, cada um tem o seu número. Então, se alguém puxar o número do meu CPF, vai aparecer eu, Larissa, né? O meu nome completo, a gente consegue rastrear pelo meu número CPF. É a nossa identificação, ou o nosso RG. O pigmento também tem uma identificação, tá? E eu consigo identificar eles muito bem, porque todo número, né? Ele tem um número, ele tem uma sequência de números. Normalmente ele tem lá um número que caracteriza que é aquela cor. Então, em lábios, a gente sempre vai utilizar pigmentos orgânicos, tá? Sempre. E aí a gente vai ter essa diferenciação. Por que pigmentos orgânicos em lábios, Lari? Porque a gente consegue ter uma melhor absorção desse pigmento, tá? E ele com menos passada, eu consigo ter um resultado melhor. Então, por isso que a gente trabalha com pigmento orgânico em lábios, tá? E aí, como a gente caracteriza esse CI? Quando a gente compra um pigmento, obrigatoriamente tem que estar escrito CI. E aí tem os números. Então, todo vermelho orgânico, ele tem um número 12475. Todo laranja orgânico, ele é 21110. Isso não muda, desde que ele seja orgânico. Os inorgânicos têm outro número, tá? Todo magenta, ele tem um número, né? 73915. Lari, eu vou precisar decorar todos esses CIs? O ideal é que você saiba pelo menos os principais, porque você consegue identificar o que tem dentro daquele pigmento. Amanhã eu vou fazer, né? Vou mostrar para vocês tudo certinho, a degradação, as cores, as misturas, mas só para vocês entenderem isso. Então, às vezes, se eu comprar várias marcas de pigmento, eu vou ter o mesmo pigmento, porque dentro dele tem o mesmo CI, tá? E aí, quando a gente entrar amanhã em colorimetria, aí é fundo, aí a gente conversa mais sobre os pigmentos, eu vou falar de marcas, de nome de pigmentos, de coloração, qual cor eu posso usar em cada lábio, e aí a gente se aprofunda mais. Aí todas as dúvidas de colorimetria eu vou tirar amanhã, tá? Eu entrei hoje mais para que a gente tivesse uma introdução na colorimetria. Hoje mesmo a gente teria que ficar bem na parte de identificar um lábio, de ver um fototipo de pele, saber ali o que eu tenho que fazer nesse lábio, para daí sim a gente vir agora com as cores, tá? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu encerrar o dia de hoje? Se vocês quiserem, vamos lá. Daí eu quero que vocês vejam se vocês ficaram com alguma dúvida. Se não, a gente volta daí amanhã com a parte de colorimetria. Eu tô gostando de ver, tô vendo as mesmas, tem algumas as carinhas aqui, os nominhos que eu já vi ontem. As meninas estão aqui hoje de novo. Estão gostando da aula, meninas? Coloquem aí para mim, me falem. Estão gostando? Amanhã é a aula chave de colorimetria, acho que todo mundo tem, né? Essa dúvida todo mundo quer aprender. Então, não ficou nenhuma dúvida. Então, a gente volta amanhã, 7h30 de novo. Eu mando de novo lá o link para vocês no grupo. E aí a gente vem conversar mais sobre colorimetria. Combinado? Se ficaram com alguma dúvida, se quiserem fazer alguma pergunta, podem me mandar aqui ou mandem lá no grupo. Eu vou dar uma passadinha lá agora no grupo. Eu não fui ontem, mas hoje eu estou em curso presencial, mas hoje eu vou lá agora, antes de entrar para o curso. E aí, se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma coisa, me mandem lá, tá? Vou pegar também umas fotinhos de fototipo de pele, de lábios, só de lábios, e vou mandar lá para vocês. Combinado? Então, por hoje, a gente